Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Romano. Eu tenho falado sobre cripto desde 2017, mas recentemente eu me peguei um tanto quanto apaixonada também pela Bolsa Brasileira, pelas ações do nosso território, e por conta disso eu resolvi ampliar um pouquinho os assuntos nos quais eu converso um pouquinho com vocês. E no vídeo de hoje eu queria abarcar algumas questões além de cripto, mas que sempre nos informam por que cripto. Dentre esses assuntos, eu quero falar sobre a questão da perspectiva do dólar a 4,40, a perspectiva da Bolsa Brasileira perante os desdobramentos das políticas relacionadas à taxa de juros. E, claro, também as questões relacionadas ao Bitcoin, que acabou de atingir, durante essa semana, teve uma performance acima dos 31 mil dólares, que atingiu all time high na Argentina. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, gostaria de convidá-los, para que a gente possa passar por esses temas, identificando em que momentos estamos, para que nós possamos definir, quais são as atitudes que devemos tomar cada um individualmente, de acordo com o seu momento, Então, começando um pouquinho sobre a questão do Brasil e da nossa bolsa, Durante a semana, então, a gente teve o anúncio do Comitê de Política Monetária, o Copom, dizendo que eles manteriam a taxa de juros estabelecida em 13,75 e não houve um indicativo de queda para o próximo anúncio. Ou seja, todo o mercado já esperava a manutenção da taxa de juros, mas esperava uma sinalização que não ocorreu, e por isso a gente teve uma pequena queda no Ibovespa, alguns memes circulando, como por exemplo esse aqui que talvez vocês tenham visto, Mas, diferente do anúncio passado, nós não tivemos a comunicação relacionada a um possível aumento, O que foi muito positivo. Aí, no dia seguinte do anúncio da manutenção da taxa Selic, a gente teve uma queda de 2% no Ibovespa, Que interrompeu uma subida ininterrupta que vinha acontecendo já há 21 dias, somando 11%, Então deu uma brecha ali para os marinheiros que estão navegando nesse mar, de uma possível entrada, Acho que é importante dizer que a taxa de juros da Selic, ela está correlacionada com os dados do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor. E sobre algumas perspectivas, a gente tem um processo de dados sujos ou manipulados em algum sentido, porque o que acontece, O IPCA, ele reflete os preços das coisas, e uma parte relevante da composição desse IPCA é influenciado pela questão dos gastos relacionados a combustível. E entre julho e setembro do ano passado, a gente teve uma isenção do governo relacionado aos combustíveis. E por isso, o valor passado ao consumidor, ele estava errado. Isso faz com que os dados relacionados, então, ao IPCA estejam sujos sobre uma perspectiva, Então, o que a gente espera é que exista o processo de diminuição da taxa de juros só em setembro. Em setembro, quando os dados relacionados ao processo de isenção não estejam mais na base, Mas basicamente, enquanto ainda houver incerteza em relação a qual será a trajetória da taxa de juros, existe uma posição conservadora relacionada à manutenção da inflação, Para que nós não tenhamos outros efeitos negativos na economia. Mas o que eu acho que é importante a gente explicar aqui antes para os navegantes que talvez ainda não estejam adequados
com as questões é qual é a relação entre o preço das ações e a taxa de juros. Por que a gente fala tanto sobre esses dois parâmetros, né? O que acontece é que qualquer investidor, quando ele vai pensar no ato de investimento, ele calcula a relação entre retorno e risco. E sempre se quer um maior retorno por um menor risco. Claro que quando o retorno é maior, você aceita tomar um risco maior. Quando a taxa de juros está alta, o que acontece é que as opções de investimento consideradas com menor risco, elas performam melhor. Então, nós temos os títulos de dívida do governo e das empresas pagando 12%, 13%, 14%. Isso faz com que os investidores prefiram essa opção às outras opções consideradas de risco, como as ações e as criptomoedas. Quando a taxa começa a cair e a relação entre risco e retorno se desbalanceia para um risco baixo, mas um retorno também baixo, os investidores começam a buscar outras opções mais rentável. E é nesse momento em que as ações e as criptomoedas tendem a ter uma melhor performance, né? E aí, basicamente, quando a gente tem a queda da taxa de juros, a gente tem um aumento do desempenho desses ativos. E devido a esse contexto em que o Brasil já está sinalizando, já está todo mundo ali esperando a queda da taxa de juros, e outros lugares do mundo, como por exemplo o Reino Unido, ainda estão aumentando essas taxas, as atenções se voltam naturalmente para o Brasil e a gente tem um fortalecimento do real em relação ao dólar. E as projeções, como por exemplo a do Goldman Sachs, dizendo, né, que o dólar em relação ao real deve cair ainda mais e chegar ali a R$4,40, mais ou menos, né? Mas o que é interessante é que existem alguns outros dados também que mostram alguns aspectos interessantes para os interessados no Brasil, né? Então aqui, quando a gente compara a questão do rendimento acumulado relacionados às taxas de juros, a gente vê que o Brasil, ele realmente tem um acumulado aqui desses quase 22 anos, na verdade, né? De quase 200%, que é muito acima, né, dos outros países. Isso faz com que duas coisas aconteçam. Primeiro, que os brasileiros queiram deixar o patrimônio deles no Brasil. E segundo, que os investidores estrangeiros se interessem pela alocação no país. Mas é claro que existem outros aspectos, né? Não é só uma taxa de juros alta, obviamente, que vai fazer com que os investidores se interessem. Um outro aspecto interessante, que acho que inclusive foi muita notícia que pra mim começou a fazer com que as coisas se movimentassem bastante, né? Foi a questão do crescimento do PIB ter superado as expectativas, né? A gente tinha uma expectativa abaixo de 1%, e a gente teve um crescimento do PIB de 1,2% no Brasil, no segundo trimestre, né? O que colocou o Brasil de volta no ranking de top 10 países, né? Com o maior PIB. E as projeções para esse ano também são bem positivas, né? A gente está esperando um crescimento de 2,3% para esse ano. Isso faz com que, de fato, né, as atenções fiquem ainda mais animadas para o Brasil. A gente teve também, até na sequência disso, o economista-chefe do Instituto Internacional de Finanças dizendo que o Brasil era a Suíça da América Latina, né, e que provavelmente o Brasil vai carregar o desempenho dos países da América Latina e da América do Sul nesses índices, né? Então, a gente tem algumas atenções focadas no país, mas a gente tem um detalhe, que é a Bolsa Brasileira já subiu bastante, né? Então, eu vou dar aqui um zoomzinho para que a gente possa... Isso aqui, tá? É só pra gente saber mais ou menos que a Bolsa começou a ter uma performance melhor quando a gente teve a aprovação do texto base do projeto do arcabouço fiscal, né? Então tinha
uma incerteza rondando o Brasil aqui, ó, se vocês possam ver, né, em janeiro e fevereiro, uma incerteza quando a gente tem também a aprovação do arcabouço fiscal, em que o mercado fala, tá bom, entendi mais ou menos o que vocês estão pensando, as coisas também começam a se encaminhar bem. Mas se a gente considera que o desempenho da Bolsa Brasileira, desde essa baixa aqui de 20 de março desse ano, a gente tem um desempenho acumulado de 22%, né? E aí fica a questão, já esse otimismo todo citado, ele já está precificado ou ainda não está precificado? E por isso eu trouxe para vocês esse gráfico, né? Eu basicamente peguei os dados que estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil relacionados aos momentos, a manutenção, aumento ou queda da taxa de juros e plotei ele no gráfico do Ibovespa, né? E o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que quando acontece um aumento da taxa de juros, o mercado de ações brasileira tende a performar mal, né? Então, cai. Quando a gente tem uma manutenção vinda de um período de aumento, a gente tem uma subida, né? Assim, uma reação positiva. E quando a gente tem a queda, realmente uma subida mais exacerbada, digamos assim, né? Mais animada. Considerando esse histórico, em que a gente vê que taxa de juros alta faz com que o mercado caia, taxa de juros em queda faz com que o mercado suba, acho razoável considerar que a gente ainda não viveu essa precificação, né? Isso não é uma coisa também que só eu tô falando, né? A gente tá vendo muito no início a mudança de posição de algumas gestoras, né? A gente tem uma gestora especificamente multimercado que administra 30 bilhões, que faz 30 dias só que mudou a posição de vendida para comprado na Bolsa Brasileira. Então a gente tem um momento em que as economias de fora ainda estão aumentando, o Brasil tem alguns indicadores super positivos e as coisas estão começando a acontecer, né? Uma performance ali relevante já de mais de 20% nos últimos meses, mas ainda assim parece que a gente tem bastante coisa para ver acontecer. E um aspecto que eu acho interessante, né, é que eu sinto que muitas vezes a Bolsa Brasileira e a economia brasileira, né, era um pouco menosprezada em relação ao desempenho das ações dos Estados Unidos, né? E beleza, a economia americana tem se fortalecido, a gente está vendo o início, né, do recuo da inflação, mas historicamente o S&P 500 é realmente muito melhor do que a Bolsa Brasileira, né? E eu queria mostrar para vocês este gráficozinho aqui, né? Aqui tá um dia, vamos pegar aqui de 5 anos. Então, Ibovespa, azulzinho, SP 500, laranjinha. O que a gente vê? A gente vê que quando a gente está no momento de alta, as ações brasileiras e o índice de ações brasileiras supera o índice de ação dos Estados Unidos. Quando a gente está no momento de baixa, né, a gente tem um desempenho pior, né, do índice de ações brasileiro, mas a gente tem um desempenho, sim, não desprezível em comparação à Bolsa dos Estados Unidos. E por isso eu acho que vale muito a pena, assim, né, quando tu olha nesse gráfico e fala, nossa, né, estranho imaginar que a Bolsa Brasileira é uma insanidade, né, ignorar a Bolsa Brasileira nesse momento. E é claro que existem vários riscos também associados ao Brasil, né, principalmente acho que essa perspectiva do Brasil enquanto salvador dos países fudidos da América Latina, essa sem dúvida é um problema, né, ano que vem acaba também o mandato do Campos Neto, e aí a gente tem uma incerteza relacionada a como será feito a política monetária do Brasil, né? E o futuro acaba sendo um pouco incerto para o Brasil, e para um futuro incerto, o que nos resta é olhar para o Bitcoin, né? E essa semana o Bitcoin teve um desempenho super interessante, né? Assim, na verdade, desde
do fundo que ele atingiu ali em novembro, a gente tem um desempenho de mais de 97% em 200 dias. Então, é um desempenho louvável, eu diria, né? E o que aconteceu muito foi que grande parte do mercado agora tem uma sensação de que aconteceu uma conspiração contra as exchanges nativas cripto, né? Como a Coinbase e a Binance, como uma tentativa de limpeza do mercado, talvez, né? Tirar um pouco do poder dessas empresas, um chute para cair o preço e uma abertura de espaço para entrada nas institucionais. E aí choveu pedidos de ETF da BlackRock, da Citadel, da Fidelity, né? Então, na medida em que também esses investidores demonstraram interesse para entrar no mercado, a gente teve um crescimento exponencial do preço, né? Mas o ponto é que com ETF, sem ETF, com ou sem institucional, a coisa está ficando muito bonita, muito possivelmente também por conta da aproximação do fenômeno do halving, que nós vamos ter, né? Inclusive, eu fiz um vídeo há algum tempinho atrás falando que eu achava que era o melhor momento para comprar Bitcoin, talvez nos próximos 4 anos. Então, tá sendo bem legal, né? Ver isso acontecendo, a prova, né, dessa aposta em certo sentido. E essa semana a gente teve também uma coisa interessante acontecendo, que foi o Bitcoin bateu o time high já na Argentina, devido ao processo de grande inflação que o país tem vivido, né? E o que eu acho que é um aspecto interessante é que durante a última alta, eu lembro, né, de ter visto semanalmente acontecendo esse processo, né, de bateu o time high da Argentina, bateu o time high da Turquia, bateu o time high do Brasil, bateu o time high em dólar, e, né, até a gente ter a máxima histórica em todas as moedas. Então, é bem interessante, assim, já ver isso acontecendo e como realmente o Bitcoin é uma alternativa às economias com processo inflacionário muito complexo, né? Acho que era isso que eu queria dizer, um pouquinho de contextualização em relação a como eu estou vendo o Brasil. E claro, como eu estou vendo sempre o Bitcoin. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal e curtam o vídeo. E a gente se fala em breve.